O planejamento colorado para a temporada de 2025 começa a ficar mais claro a partir de agora. A pré-temporada inicia no dia 6 de janeiro e o primeiro compromisso da equipe já está marcado, contra a seleção do México. O Inter confirmou o amistoso que vai acontecer no estádio Beira-Rio no dia 16 de janeiro. E algumas pistas sobre qual o grupo do Inter que estará à disposição já acontecem. A lista de relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior é divulgada e 7 jogadores do Sub-20 foram chamados pelo técnico Roger Machado para participarem da pré-temporada e também do início do Campeonato Gaúcho. A gente fala também sobre o mercado de transferências, a presença da direção na Europa, as conversas com Bernabei, que estão cada vez mais próximas de um acerto final, também com o deadline do Inter acabando nesta quarta-feira. Falamos sobre a notícia que veio do Paraguai sobre o oferecimento de um meia que jogou no Botafogo para a direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre as informações que foram divulgadas pelo Internacional nesta segunda-feira. Informações importantes sobre o planejamento do Inter para a pré-temporada de 2025. Pré-temporada essa que se inicia na próxima segunda-feira, dentro de exatos 7 dias. 6 de janeiro, os jogadores do Inter já estarão em Porto Alegre iniciando o processo de treinamentos, encerrando as suas férias e começando a pré-temporada para o Campeonato Gaúcho e para as competições que o Inter disputa no próximo ano. Dentro disso, o Inter teve a confirmação e divulgou esta confirmação do primeiro compromisso do próximo ano, que é um amistoso contra a seleção do México. Esse amistoso vai acontecer no estádio Beira-Rio no dia 16 de janeiro, 10 dias depois do início da pré-temporada. É um amistoso que foi marcado pela Adidas, fornecedora de material esportivo do Internacional, que na sua renovação contratual acertou esse amistoso para lançar os uniformes do Inter e da seleção mexicana para a temporada de 2025. É claro, é um amistoso que chama muita atenção pela presença de uma seleção forte, de certa relevância, como a do México, no estádio Beira-Rio. As dúvidas que se levantam é a respeito dos elencos que essas equipes vão colocar em campo. Qual seleção do México que vai vir? Qual time do Internacional vai a campo no 11º dia de pré-temporada? É óbvio que não vai ser um time todo titular jogando 90 minutos. Não. Vai ser um time alternativo. Algumas peças do time titular podem entrar, mas principalmente um jogo para colocar a garotada para jogar. Garotada essa que inclusive deve assumir o rojão no início do Campeonato Gaúcho, que está marcado para o dia 21 de janeiro. O Inter estreia lá em Bagé contra a equipe do Guarani de Bagé. E um indicativo importante de que o Inter vai começar com a garotada foi dado na divulgação da lista de jogadores relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter divulgou essa lista, que tem vários nomes, mas divulgou também que 7 jogadores da categoria Sub-20 vão realizar a pré-temporada com a equipe profissional e, por isso, não viajarão para São Paulo. São eles: o Henrique Menck, que é goleiro e que já está há bastante tempo treinando no time profissional, mas sempre joga pelo Sub-20, ele vai fazer a pré-temporada e vai começar o Campeonato Gaúcho no elenco principal. O Iago Noal, que a gente já fala dele há bastante tempo aqui. O Iago Noal, ele é um meia que deve substituir, inclusive, o Gabriel Carvalho do ponto de vista de atenção das categorias de base. Ele tem 17 anos de idade. O Bernardo Jacob, que também é um meia, fica com o elenco colorado para trabalhar para a próxima temporada. Além do Bernardo Jacob, o Gustavo Santos, que também é um meia, é um volante que vai estar à disposição do técnico Roger Machado para essa pré-temporada. O Pedro Cauã, que é um zagueiro, também fica à disposição do Roger Machado, além de Marlon e Pablo. 7 jogadores que são do time Sub-20 e que estarão relacionados no elenco principal para o Campeonato Gaúcho. Se juntam
ao Antony, por exemplo, ao Vitor Gabriel, que o Inter está tentando confirmar a manutenção deste jogador, ao Luiz Otávio, o pastor, que terminou jogando bastante a temporada de 2024, ao Luca Holanda, atacante. Esses jogadores devem formar uma base de garotada que vai ser muito utilizado no começo do Campeonato Gaúcho, enquanto o time principal se afina do ponto de vista físico para a fase quente do Campeonato Gaúcho, para uma fase mais posterior da temporada. É um indício da estratégia que o Inter vai tomar para o início dessa temporada de 2025, tá? Dito isso, avançando um pouco na pauta, vamos falar sobre o mercado de transferências. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances do zagueiro William Rocha. Ele tem 29 anos de idade, teve uma passagem pela base do Flamengo, passou pela base do Grêmio também, muito cedo foi vendido para o futebol português e hoje está na mira do Internacional. Ele joga pelo CSKA Moscou da Rússia e ele e esta é a principal curiosidade em relação a ele, um dos melhores zagueiros do mundo em jogo aéreo, de acordo com o Centro Internacional de Pesquisas e Estatísticas do Futebol. Esse jogador desperta o interesse do Internacional, que buscou junto ao CSKA Moscou da Rússia um contrato de empréstimo. Proposta essa que foi recusada pelo CSKA Moscou da Rússia, que quer apenas vender o jogador. Uma proposta deve ser formalizada pelo Inter, que entende que ele é o zagueiro ideal. Eu mostro lances e reajo a lances do William Rocha no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira no canal. É só conferir por aqui, tá? Terça-feira, importantíssima, para o assunto Alexandro Bernabei. André Mazzuco, executivo de futebol do Inter, está na Europa e está em contato em reuniões com o Celtic da Escócia para fechar o negócio de Alexandro Bernabei. A expectativa do Inter é fechar o negócio Bernabei nesta terça-feira, no último dia de contrato dele com o Internacional, porque a partir de quarta o Inter perde a preferência que tem de compra do jogador. Abre uma concorrência pelo atleta para que o Palmeiras, por exemplo, que já demonstrou interesse pelo jogador, possa fazer uma proposta e seja um concorrente de igual para o Internacional. O Inter tem otimismo na permanência do Alexandro Bernabei, mas espera fechar o negócio nesta terça-feira, que é o último dia de contrato dele com o Internacional. Se fala em uma compra parcelada, com algumas garantias dadas ao Celtic, mas o tempo está correndo. O deadline do Inter para ter esta tranquilidade de fechar o negócio sem concorrência está acabando e espera na Europa, na Escócia, com o Celtic, o André Mazzuco fechar rapidamente essa negociação para garantir o Bernabei no estádio Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta véspera de ano novo, você pode focar na NBA. Tem Boston Celtics contra Toronto Raptors, odd do Celtics 1.05. Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks, odd do Indiana Pacers 1.86, odds apertadas por aqui. Tem San Antonio Spurs contra Los Angeles Clippers, vários jogos para você assistir nessa véspera de ano novo. Você pode jogar na KTO com responsabilidade. Na KTO, cada jogo é único, é um site de apostas proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, sempre lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!